Oi, vamos começar mais um Café da Case e hoje o tema é a barriga depois do pós-parto. Eu sou a Gabi, fisioterapeuta pélvica aqui da Case. E eu sou a Maísa, dermatologista aqui na Clínica Case. A barriga no pós-parto, acho que ela gera muita insegurança, né, Gabi? Muito assim de pressão das pessoas ao redor, a própria pressão da mulher que quer voltar a ser o que ela era antes da gravidez. Sim. E, nossa, eu vejo assim que é um dos maiores fatores assim de insegurança no pós-parto. Com certeza. É um tema assim diário em consultório. Eu tenho muitas pacientes que ou se incomodam com o volume do abdômen, ou com a pele, a qualidade da pele, a estria, essa protuberância abdominal, aí quer voltar pro esporte, sente que mesmo assim não volta a ser o que era antes, né? Acho que tem muita comparação hoje com a internet, com as blogueiras, com aquele pós-parto de TV, que eu brinco, né? Que é hoje muito do Instagram, né? Da rede social. E muitas vezes é um objetivo que não existe, né? Ele é um objetivo falso, assim, né? E eu acho que é muito importante essa conversa durante a gravidez, né? Antes do parto e tudo mais, pra gente alinhar algumas expectativas, falar que não é sempre que vai acontecer estria, ou que se acontece tá tudo bem, a gente consegue tratar, se é uma coisa que te incomoda. Às vezes nem incomoda assim tanto a mulher, mas é ali a mãe, a sogra, o marido que fica aqui conversando, não sei o quê. E é uma coisa que às vezes a mulher não se incomoda, mas por pressão externa, ela às vezes quer tratar e se submeter a algumas coisas assim, talvez desnecessárias. Eu vejo pelo menos assim na dermato que muita alteração estética, mas acho que também tem muita questão funcional, né, Gabi? Então, uma coisa muito importante no pós-parto é você conseguir recuperar a funcionalidade do abdômen, que é o que a Maísa acabou de falar. Muitas mulheres se preocupam com a diástase, que é aquela separação ali no centro do abdômen. Para algumas mulheres fica maior, então fica mais estufado, separa mesmo. E outras, que a maioria das mulheres, vão ter uma coisa totalmente normal, esperada na gestação, que é esse afastamento muscular. Então o foco ali no pós-parto, quando a gente pensa em retomada da atividade física, em retomada abdominal mesmo ali, né, de ganho de força, é ficar funcional. Porque apesar de ser muito estético hoje o abdômen, ele tem um papel muito importante para o nosso corpo, né? Então ele tá juntando a parte de cima do nosso corpo com a parte de baixo, tá relacionado com a nossa digestão, meu Deus, com uma série de fatores para além da estética. Então, apesar da questão funcional, para mim, assim, o que mais chega são as questões mais estéticas. Então, a flacidez do abdômen, as estrias, às vezes até uma hiperpigmentação, né? Uma linha escura que fica na barriga e as mulheres ficam desesperadas. E eu confesso que eu também... Eu grávida também fico assim um pouco preocupada se vai voltar ou não ao normal. Então é sempre bom trocar uma ideia, né, com o seu dermato, com o fisioterapeuta, com o obstetra, para tirar essas dúvidas e tirar essa insegurança da gestante. Com certeza. Ma, e o que a gente pode fazer já na gestação, até para falar para os meus pacientes também, o que a gente pode fazer na gestação pensando nessa pele lá do pós-parto? Então, o que eu geralmente recomendo para as minhas pacientes gravidinhas, né? É a hidratação da pele, manter a hidratação, tomar muito líquido, cuidar também com a questão do ganho de peso, lembrar que tem muito também de fator genético e pessoal e não se culpar. Acho que as mulheres se culpam muito. Eu tive estria, então eu fiz alguma coisa errada, ou eu deixei de fazer alguma coisa. Então, acho que é mais nisso, assim. E aí, os cuidados de tratamento, melhor ver no pós-parto. Perfeito. Tá? Então, tem muito... a gente consegue... Tem muitas modalidades de tratamento que a gente pode escolher para uma paciente, mas deixar essa preocupação para depois. Porque às vezes o abdômen não vai ficar tão flácido, ou não vai surgir estria, ou vai surgir às vezes menos do que a pessoa estava esperando, ou às vezes, infelizmente, vai surgir mais. Então é uma preocupação que eu deixo para as pacientes para depois. E você, Gabi, o que você faz, assim?
com as pacientes? Eu brinco com as minhas pacientes que a recuperação abdominal do pós-parto começa na gestação. Então a gente sabe hoje que mulheres que fazem exercício físico, que fazem algum acompanhamento especializado para gestantes, tendem a ter menos diástase. Mas em contrapartida, alguns exercícios a gente contraindica na gestação, porque eles afastam muito essa linha do abdômen, né? Então aumenta como se fosse a diástase, né? Então, é uma via de mão dupla. É muito importante se exercitar, né? Ter esse cuidado do abdômen, mas cuidar com os exercícios, ou seja, prancha, alguns exercícios muito de flexão abdominal podem afastar ali a diástase, mas como tudo é muito individual. Então, tem mulheres que são muito ativas há muitos anos e engravidam e fazem a prancha e fazem aquela flexão e para elas não é nada demais, sabe? Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento especializado. Então, o bebê nasceu. O que eu posso fazer, então, para tratar essas queixas que me incomodam? Para as estrias, a gente pode fazer microagulhamento, laser, radiofrequência microagulhada. Para a flacidez, algumas tecnologias, então, bioestimuladores de colágeno, ultrassom. E para a hiperpigmentação, que a queixa de algumas mulheres, é saber que isso pode se resolver com o tempo. Tá? Tem que ter ali um pouquinho de paciência, mas que melhora. E para diástase, Gabi? Para diástase, a gente vai fazer um fortalecimento progressivo. Então, eu brinco que sempre o objetivo é que ela volte para atividade física. Então, ela fica ali comigo geralmente 2 meses e pouquinho. Que a gente vai aos poucos aumentando a dificuldade dos exercícios, trabalhando o alinhamento postural. Então, fortalece abdômen, coluna e assoalho pélvico tudo junto nesse momento do pós-parto. E um fator interessante para a gente juntar as duas coisas é que quando a paciente tem muita flacidez de pele ou tem muita estria, até dificulta um pouco esse recrutamento muscular, porque ela faz a força, mas como tem esse excesso de pele, né, essa dificuldade de ausência de viço mesmo, assim, né? Então esse trabalho em conjunto ele é muito legal. É por isso que teve a ideia de a gente falar nesse tema no Café da Casa de hoje. E a gente queria fechar convidando vocês a toda quinta-feira estarem aqui com a gente no YouTube para acompanhar o nosso café.